Abra comigo em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 13. Nós vamos começar essa mensagem falando sobre esse acontecimento na igreja. E mesmo assentados, mas com reverência no seu coração, nós vamos ter a leitura da palavra. Atos capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, do céu, um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos de cada um de nós em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos os perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Versículo 13. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Oremos. Pai, em nome de Jesus, sua palavra foi declarada nesta manhã e que faz parte de algo que nós já estamos falando desde o início desse mês, sobre essa consciência que precisa ser explorada, aprofundada e, mais do que isso, precisa ser compartilhada. Essa é a nossa oração, que o Senhor nos ilumine, Senhor, na leitura da sua palavra, aquilo que o Senhor quer falar hoje para nós, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos caminhando para a nossa finalização dessa série. Nós começamos aí falando sobre a missão transcultural, a missão missional, geracional, e colocamos agora a missão global. A nossa consciência missionária tem sempre esse objetivo de gerar em nosso coração uma única certeza: que somos chamados como igreja para compartilhar o Evangelho em tempo e fora de tempo e em qualquer lugar. Para que possamos continuar essa tarefa, nós precisamos contar sempre com algumas coisas. Primeira delas, a palavra de Deus. Ela nunca deve se afastar da palavra de Deus. Porque é nessa palavra que nós temos o norte, nós temos a direção, nós nos alimentamos, nós nos edificamos dela. Depois, através dessa palavra, nós começamos a conhecer a Deus. Conhecer a sua graça, conhecer a sua misericórdia, conhecer aonde Ele quer chegar através da sua maravilhosa graça. Depois, nós recebemos o amor de Cristo, um amor que nos constrange. Eu sempre falo isso, né, quando eu tenho oportunidade. Às vezes as pessoas confundem, né? A gente quer vir para um culto e tudo bem, não sou contra isso, mas as pessoas acabam: nossa, eu senti um arrepio, né? Eu senti algo. E às vezes as pessoas saem daqui e falam: mas eu não senti nada, não senti nenhum arrepio. E a gente fica medindo a presença de Deus com arrepios e com outras coisas. Mas eu quero falar para você nesta manhã: se você é um crente em Cristo Jesus, ou se você está conhecendo a Bíblia, ou você está conhecido a Deus, sabe que nós não medimos, ou não é medido, a presença de Deus através de arrepios. A presença de Deus, ela é medida, sabe como? Como quando nós somos constrangidos pelo amor de Jesus. Você já se sentiu constrangido alguma vez? Às vezes você está passando uma situação, de repente chega uma pessoa
está aqui e você é abraçado sem ser abraçado. Você acaba sendo constrangido com aquela ação. É mais ou menos o que Cristo fez por nós. Nós estávamos perdidos em nossos pecados. Nós estávamos indo em direção ao inferno. E Cristo veio através da bondade de Deus. Morreu por nós, se entregou por nós. Se tornou amaldiçoado por nós, para que nós hoje pudéssemos ter vida. E não apenas vida, como diz a palavra, mas ele é além, é abundante. E nesse abundante nós encontramos e somos abraçados pelo quê? Pelo amor de Cristo. Eu nunca vou me esquecer o momento quando eu encontrei esse amor. Eu nunca vou me esquecer quando eu ouvi e entendi a graça maravilhosa de Jesus. O amor que me constrangeu, o amor que me fez entender que Ele tomou o meu lugar. E faz parte da missão, e faz parte daquilo que nós estamos vivendo. E depois, nós entendemos que nós somos também agraciados pela capacitação do Espírito Santo em todo o momento. Então, só aqui nós aprendemos algumas coisas. A palavra de Deus, ela sempre vai nos nortear em todo momento. Nós vamos conhecer a Deus através da sua palavra. Nós vamos conhecer o amor de Cristo através da palavra. E nós vamos ser capacitados pelo Espírito Santo através da palavra. Nós estamos aqui gastando 4 domingos falando sobre essa ser e fazer missão. E esse objetivo é trazer para a nossa realidade, aquilo que nós estamos vivendo em nossas casas, o porquê disso. O cerne da igreja é essa missão de levar o amor de Cristo, de levar a graça de Jesus a todos. Quando nós estávamos pensando sobre essa série, e vocês perceberam que desde agosto nós estamos falando ser e fazer, ser e fazer, ser e fazer. O ser aqui está relacionado a uma resposta que nós damos a Cristo. Por quê? Porque nós somos discípulos de Jesus. O ser está relacionado a isso. É a resposta que damos àquilo que Deus está nos chamando a fazer. Nós estamos dando uma resposta. Sim, Senhor, estou aqui. Quantas vezes você já ouviu o pastor Fábio falando sobre isso? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Ou, Senhor, eis-me aqui, o que eu posso fazer? O pastor Fábio já trouxe essas mensagens que vão mexendo no nosso coração, mas esse ser, ele está relacionado a sermos parecidos com Jesus, ou seja, sermos discípulos de Jesus, fazer aquilo que Jesus está fazendo. Nós devemos ser parecidos com Ele. O pastor Cláudio trouxe aqui na sua... falando sobre os desafios da cidade, ele trouxe a palavra de Paulo: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Talvez essa realidade não vai bater muito na nossa porta, porque aquele negócio, né? Faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Que é o seu ditado que a gente coloca por aí. E que vem norteando as nossas gerações. Eu não sei, se eu pedir para você levantar a mão, algum momento você ouviu esse ditado: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas é diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina e aquilo que os discípulos de Jesus fazem. Façam o que Jesus fez, porque Ele fez. E quando nós entendemos isso, nós perfeitamente estamos entendendo o ser nessa construção. Mas nós estamos mais adiante, nós estamos falando não somente do ser, mas também do fazer. E o que é o fazer? O fazer é uma atitude impulsionada pelo agir do Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo que age na nossa vida, é o Espírito Santo que trabalha no nosso coração. É o Espírito Santo que fala assim: Alan, não vai para esse lado aqui, vem para esse lado aqui, olha, você está errado. Vem para esse lado, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A gente tem tantos textos na Bíblia que a gente fala, mas só que a gente acaba não entendendo. Outro dia eu estava participando de uma conferência missionária online e uma missionária nas terras indígenas, ela falou isso, ela trouxe uma aplicação muito legal para esse versículo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eles estavam lá, um dia na aldeia, já tinha escurecido, eles tinham que voltar para casa, e você sabe que na aldeia, em floresta, não tem luz, não tem nada. A única coisa que eles tinham era uma lanterna, e eles tinham que voltar para casa.
E diz que o indígena lá que estava com ele, estava caminhando para ir para casa, ele fazia assim, né, com a lanterna. E ela ficou olhando assim, mas o que está acontecendo? Por que você está fazendo assim? Por que não deixa só no... Aí o indígena falou assim, olha, eu estou fazendo assim porque se tiver alguma cobra, algum jacaré, alguma coisa, eu estou vendo. E ela se ligou e falou, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É no caminho que nós entendemos e nós conhecemos o agir de Cristo. Lógico, você não vai pegar a Bíblia e ficar fazendo assim na sua... Mas você vai entender que a Bíblia é a luz que ilumina o nosso caminho. A Bíblia é a luz que faz a gente entender aonde Cristo quer fazer a gente chegar. E isso faz parte da missão. Ser e fazer é trazer essa construção de que nós somos discípulos de Jesus, somos parecidos com Ele, mas também no fazer nós somos impulsionados pelo Espírito Santo. Nós vamos entender isso mais para frente. Nós lemos aqui a história de Atos, o início da igreja, nós vamos entender sobre esse desafio. Mas nós ouvimos sobre missões transculturais, o desafio de estar em cultura, costume, língua, comida diferente. Nós tivemos aqui o pastor Tiago, que trouxe algo fantástico, uma vivência tremenda há 8 anos lá no Moçambique, e que tem enfrentado dificuldades por causa de visto, por causa de uma guerra civil que está para acontecer em Moçambique. Eles estão aqui no Brasil ainda, fazendo novos vistos, fazendo e acontecendo. Inclusive, ontem, ele mandou uma mensagem para mim, enquanto eu estava fazendo essa mensagem, eu parei, ouvi, li a carta dele, chorei, mandei mensagem para ele, porque eles estão passando um momento muito difícil, mas confiantes que Deus vai levá-los para aquela nação novamente. E ele falou sobre isso, sobre essas dificuldades, né, que são enfrentadas durante a missão transcultural. Nós recebemos também aqui o pastor Cláudio, que ele falou sobre o ser missional. É um ser, como o pastor Rodrigo falou aqui, no ordinário. Às vezes a gente fica esperando o extraordinário acontecer. Me lembrou até a musiquinha do urso lá, né? Para quem conhece a canção. Extraordinário, necessário, né? O extraordinário é demais, né? Isso aí, já revelei a minha idade, desculpa. Mas a gente fica esperando o extraordinário acontecer, mas o Deus, Ele quer trabalhar no ordinário, nas coisas comuns, nas coisas do dia a dia. Ele quer surpreender cada um de nós. E o pastor Cláudio trouxe isso para nós. Ele trouxe algumas construções daquilo que ele tem vivido lá em São Paulo, nessa grande capital, e Campinas não está longe disso também. Os desafios que o ser missional enfrenta, que na verdade é viver o evangelho na cidade. É viver a igreja acontecendo, não aqui, mas lá fora. Ouvimos também falar sobre a missão geracional. E como nós transmitimos uma experiência com Jesus para a nova geração. Como que nós fazemos para alcançar o coração dos nossos filhos, dos netos, dos bisnetos, falando assim, eu tive uma experiência com Jesus. E você, como que pode ter essa experiência com Jesus? Tanta coisa, né? Eu podia parar por aí, a gente poderia já encerrar essa série e pronto, acabou. Mas nós trouxemos mais um desafio. Além desses 3 desafios, né, transcultural, missional e geracional, nós queremos falar sobre a missão global. E o que é a missão global? O que isso tem a ver? E ela tem a ver em alcançar o mundo inteiro. Você já deve ter lido na sua Bíblia, Mateus 28. Quando Jesus ele fala assim, me foi dada toda a autoridade no céu e na terra, vão, façam discípulos de todas as nações. Os teólogos caracterizam essa passagem como o chamado da grande comissão. Né? Estamos envolvidos nessa grande comissão. E eu digo que muitos de nós estamos envolvidos na grande omissão, porque às vezes a gente não faz as coisas, a gente não leva a sério essa mensagem e acaba ficando só por aqui. Mas nós queremos fazer parte dessa grande comissão, levar o evangelho de Jesus a todo o mundo.
Mas a sensação, às vezes, que quando eu olho para isso, eu entendo e me fazem, né, trazer essa consciência de que parece que isso é uma coisa utópica. Parece que a gente não vai conseguir alcançar o mundo inteiro. Nossa, a gente vai levar missões, o evangelho para todos? Como que a gente vai fazer isso? E isso tem sido um grande esforço da igreja nos dias atuais e tem sido durante esses 2000 anos onde a igreja atua. Porém, é um esforço muito grande que nós temos que fazer. Abrindo parênteses aqui, hoje nós temos uma ferramenta muito boa para isso. Nós estamos falando sobre missão global, mas nas décadas de 80, 60, começou a se falar sobre a globalização. E na época a gente falava assim, né? Globalização, o que isso tem a ver, né? Tem a ver com a tecnologia, tem a ver com caminhar, essas conexões, a Mila falou, né? Nós somos hiperconectados. Como eu falei, quando estava fazendo essa mensagem, eu recebi uma mensagem do Tiago, depois eu recebi uma mensagem do Miguel Zuger, e ali eu fui me correspondendo com eles. Eles não estavam aqui em Campinas, eles estavam em outros lugares. Mas essa hiperconexão, essa hipertecnologia tem nos auxiliado a viver isso. E nós vamos utilizar dessa tecnologia para que o mundo possa ser alcançado e possa receber o Evangelho de Cristo. Porque antigamente nós havíamos o entendimento que missões, ou a missão global, ela tinha os seus limites geográficos. Mas hoje nós entendemos que, além dos limites geográficos, nós também enfrentamos outros limites. Os limites emocionais, os limites intelectuais, os limites culturais e os espirituais. Cada uma delas aqui eu posso trazer uma base bíblica, como que a gente pode trabalhar uma delas. Mas a gente vai seguir aqui, porque a grande verdade é que nós estamos enfrentando um confronto para trabalhar e fazer essa tarefa. Nós estamos lutando diariamente com situações catastróficas, problemas emocionais, desânimo, e isso tudo faz com que a gente perca o foco da missão. Já viu aquela pessoa que fala assim, não vou hoje porque estou cansado. Eu não vou hoje porque, como diz aí o pessoal, a vibe não está legal. E nós não fomos chamados para seguir vibes, nós não fomos chamados para sermos animados, nós fomos chamados para ir. E ir requer um esforço nosso. Eu não estou falando só do Alano, estou falando da igreja de Cristo em todo lugar. E para que a gente possa ajustar isso, nosso foco, da missão global, nós vamos aprender algumas coisas com esse texto que nós lemos aqui. A primeira delas está aqui no versículo 1, né, de Atos 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Pentecostes faz parte de uma das 3 maiores festas que os judeus faziam naquela época. A primeira delas era o tabernáculo, a segunda era a Páscoa e a terceira era Pentecostes. Tinha mais outras, mas as 3 principais eram essas. E dessas, o que o judeu ele cria, ele tinha que fazer? Pelo menos uma delas ele teria que sair de onde ele estivesse, seja o lugar que ele estivesse, aonde ele morasse, ele teria que ir para Jerusalém, adorar o Senhor ali. E essa festa durava 7 dias. Então é um contexto que a igreja ela começa a nascer a partir dessa festa. Uma outra coisa que estava acontecendo também é que os discípulos estavam assim, cheios de expectativas, porque Jesus havia ressuscitado, aparecido a eles, ficou 40 dias com os discípulos, e Jesus chega e fala assim, agora eu tenho que ir, mas eu vou enviar aquele que vai capacitar vocês, aquele que vai instruir vocês. E daquela visão, ele vai para o monte, Jesus começa a subir aos céus, e eles ficam olhando para aquilo, de repente aparecem 2 homens, 2 anjos, e falam assim, ei, o que vocês estão olhando para o céu? Bora! Essa é a minha versão, tá, gente? Não está escrito da Bíblia, mas eu inventei aqui agora. Bora! Ele foi para os céus, mas ele vai descer, vai enviar o Espírito Santo.
E eles pegaram, se reuniram, os discípulos, algumas pessoas, os irmãos de Jesus já convertidos, e eles se reúnem, e eles começam a orar, e eles começam a perseverar na sua palavra, esperando essa promessa se cumprir. Então, o que eu entendo para que nós possamos ajustar o nosso foco na missão global, e isso global inclui transcultural, missional, geracional, é que nós precisamos estar enganjados em um só propósito. Era isso que eles estavam fazendo, estavam aguardando as palavras de Jesus se cumprirem, eles estavam esperando a promessa se cumprir. Ficar em Jerusalém até que seja revestido do alto. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Samaria, Judéia, até os confins da terra. Então o que eles estavam fazendo? 120 pessoas, todos os dias orando, buscando a presença de Deus, falando assim, olha, ele diz que enviaria o Consolador, diz que enviaria o Espírito Santo, vamos orar. E eles oravam. Nesse meio tempo, eles estavam em 11. Pedro entende que precisava completar esses 11, colocar uma pessoa no lugar de Judas. Eles escolhem mais uma pessoa, completam os 12, tem mais outras pessoas, total de 120 pessoas estavam ali orando, jejuando, buscando a palavra, entendendo que eles estavam num só propósito. Às vezes nós estamos aqui na igreja e a gente acaba não se entregando 100% nas coisas, e o que nós hoje pedimos como igreja, e até a gente usa um termo hoje muito, vamos dizer assim, atual, é engajamento. Engajem no propósito, que é trazer o evangelho, seja no boneca, seja no louvor, seja no coral, seja no Primeira Kids, seja no farol, seja no estacionamento, seja na recepção, seja em outras áreas da igreja. Nós precisamos focar, olhar para essas áreas e entender que nós estamos unidos no mesmo propósito. Isso é uma missão global. Se você for uma igreja lá do outro lado do mundo, vai acontecer a mesma coisa. Você vai encontrar pessoas unidas em Cristo com o mesmo propósito. Nós tivemos ali agora a conferência de Lausanne. Tivemos aqui o pastor Tiago Matos, ele esteve lá, a Mila, que tem falado nos vídeos aqui, também esteve lá. Foram mais de 5.000 pessoas, líderes, pastores, missionários, mais de 200 países representados. E o que eles estavam fazendo lá? A mesma coisa, louvando a Deus, sendo enganjados num propósito, aguardando a promessa que Jesus voltará, perseverando em oração e perseverando na palavra. Se nós como igreja não ajustarmos o nosso foco para essas três coisas e sermos enganjados nisso, nós vamos desviar daquilo que é o propósito da igreja, daquilo que é o propósito daquilo que Deus tem colocado como primícia daquilo que Ele tem feito. Você tem se enganjado no propósito de Deus aqui na igreja? Fica essa resposta para você. Uma segunda coisa que nós lemos nesse texto é no versículo 2 ao 4, que diz assim: de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava. O que estava acontecendo aqui? Eu tenho certeza da grandeza de Deus, da forma como Deus começa a construir a história e como Ele dá um start na igreja e a sua missão global. Eles estavam numa casa alugada, provavelmente, do lado ali do templo. Eles estavam em 120 pessoas, orando. E não estavam só orando não, gente. Eles estavam comendo também. Tinha uma mesa lá, todo mundo estava comendo também. Então eles faziam esses turnos de oração, palavra e tudo mais. Mas a Bíblia fala que, de repente, o judeu, né? Eles eram judeus convertidos, mas quando você fala, os judeus estavam orando, ou eles estavam em duas posições. Ou eles estavam com as mãos levantadas, orando, ou eles estavam de joelhos. Toda vez na Bíblia que você tinha uma pessoa orando, ele estava nessas duas posições. Ou
mãos levantadas aos céus, olhando para os céus, ou ele estava de joelho. A Bíblia não fala, e estavam todos orando. Não, estavam sentados. Alguns historiadores falam que só por essa palavra, eles dão a entender que eles não estavam em um momento nem da palavra, nem de oração. Eles estavam num momento de comunhão, ou seja, eles estavam comendo. Sentadinho ali, batendo um papo, conversando, falando assim, onde é que você vai semana que vem? Eu vou andar aí atrás de umas cachoeiras. E você? Eu vou ficar em casa lendo um livro e tal. O que você vai fazer? Não, estavam assim. A Bíblia fala que de repente, um som, não foi vento, um som parecido com o vento, invade toda a casa. E línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Eu sei que existe interpretações diferentes a respeito desse texto, mas o que o texto diz e o que cada um desses elementos representa um sinal daquilo que Deus estava querendo fazer para aquela igreja, para startar algo da missão global. De alguma forma, ele teria que fazer barulho, porque mais para frente você vai ver que as pessoas que estavam em volta, ou seja, as pessoas começaram a ver o que estava acontecendo naquela casa, chamaram a atenção e foram lá ver o que estava acontecendo. Mas, a princípio, o que estava acontecendo ali eram sinais. Mas Jesus não falou assim, olha, vai acontecer um momento que vocês vão estar tudo sentadinho, um vai estar com um bolo na boca, o outro vai estar com café, e eu vou aparecer de repente, coisa... Não foi assim. Jesus falou assim, esperai. E aconteceu de repente. E eles estavam sentados, como se não esperassem por nada. E o sinal do barulho, das línguas, do fogo, cada um representa alguma coisa. Em Mateus, capítulo 3, versículo 11, diz assim, que João Batista foi questionado por que ele não poderia batizar Jesus, ele não queria batizar Jesus. Ele fala assim, haverá aquele que eu não sou digno de desatar suas sandálias. Porém, eu batizo com água, mas o que há que vir após mim, esse sim batizará com Espírito Santo e com fogo. O fogo aqui, gente, ele é utilizado para nós entendermos sobre a purificação. Quando você pega algo e você coloca fogo, vamos dizer, no metal, aquele metal ele é purificado. E uma das habilidades e uma das capacitações do Espírito Santo é purificar o nosso coração. O que estava acontecendo na igreja era um sinal de que o Espírito Santo estava descendo e se apoderando daqueles homens, falando assim, agora vocês serão purificados. Agora vocês estarão prontos, capacitados para que a obra que eu tenho para fazer em vocês. Então eu entendo que se para sermos uma igreja com foco na missão global, nós precisamos enganjar em um propósito, a segunda coisa é ser cheio do Espírito Santo. Estar sensível à voz dele. Nós falamos aqui sobre Atos 16, 9. Paulo estava num momento de crise, ele queria ir para um lado, não conseguia ir para o outro, não conseguia, de repente o Espírito Santo fala assim para ele, passa a Macedônia e vem através de uma visão. Se nós quisermos manter o nosso foco na missão, nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus, através de Cristo, entre o Espírito Santo, ele precisa ser guiado todos os dias. É sermos cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo não é ser algo espalhafatoso, mas deixar que Ele conduza a nossa vida. É deixar que Ele fale ao nosso coração. Alan, você está errado. Alan, vai por esse caminho. É isso.
O Espírito Santo apoderou daqueles homens em forma de fogo, em forma de instrução de línguas, para um propósito. E qual que era esse propósito, gente? Era o propósito que vamos aprender agora, que está no versículo dos 5 a 11, que diz assim: havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo, e ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão e ficou perplexa, por cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Eles estavam ali reunidos e haviam, a Bíblia fala no versículo 9, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia. Ele fala sobre um monte de gente que estava ali, mas eles não estavam junto com aquelas 120 pessoas, eles estavam fora. Porque lembra que eles estavam numa festa de Pentecostes? Eles estavam adorando no templo. E o templo tinha repartições, tinha a primeira parte onde os gentios, aqueles que não eram judeus, eles podiam ficar ali. Os judeus podiam ir mais para frente, mas os gentios ficavam ali. Então alguns historiadores falam que a casa onde aconteceu o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, ficava perto. Então aquelas pessoas que não eram judeus, que não podiam entrar no templo, ouviram: opa, está acontecendo alguma coisa ali. E quando eles ouviram, quando eles entraram, começaram a entender na sua própria língua. Oh, peraí, mas ele é galileu, mas a Bíblia fala que tinha até romanos, tinha até latim, eles estavam ouvindo na sua própria língua. E aconteceu esse fenômeno, essa start da igreja, que permitia que esses homens, mesmo em idiomas diferentes, mesmo em lugares diferentes, poderiam entender aquilo que estava acontecendo. Para que nós possamos entender o foco da missão global, além de sermos engajados num propósito, ser cheio do Espírito Santo, é aproveitar a oportunidade de falar. As pessoas estavam entendendo o que eles estavam falando. E a Bíblia fala que eles começaram a falar das maravilhas de Deus. Eles começaram a entender sobre a forma como Jesus, daquele momento, estava agindo. E eu aprendo algumas coisas também nessa parte, crie relacionamentos. Às vezes, a gente tem dificuldade de falar de Jesus para as pessoas, né? A gente falou sobre as 4 leis espirituais, né? A gente não está num tempo onde tem dificuldade de falar sobre isso. E as coisas também mudaram. Tinha um amigo meu, né, que ele falava assim, né? Ele tinha um jeito muito, muito prático para evangelismo. Chegava para a pessoa: está quente hoje, né? A pessoa: está quente. Mas está muito quente, né? Vai ficar mais quente ainda. Vai ficar mais quente, né? Puxando o assunto, né? Aí ele falava assim: sabia que vai ter um dia que vai ficar tão quente, tão quente, tão quente, que você vai querer falar assim: me salva daqui? É o dia, se você não entregar a sua vida para Jesus. Hoje a gente, lógico, essa pessoa tinha uma criatividade muito grande de falar de Jesus para as pessoas. Mas hoje você pode falar de Jesus, das maravilhas que Deus fez na sua vida. Um amigo nosso também, ele falou, estava lá em Governador Valadares, né? Ficou hospedado numa casa de uma pessoa, e ele estava falando sobre dicas de evangelismo e tal, e ela falou assim: eu não sei falar de Jesus, eu não sei começar uma conversa. E passado aqueles dias, né, ela estava fazendo a recepção, ela fazia bolo, fazia um monte de coisa, e o missionário chegou para ela e falou assim: mas irmã, você tem um dom tão maravilhoso. Não tenho não, eu não sei falar. Não, mas a senhora faz um bolo que eu fico quietinho ouvindo a senhora. E ela entendeu isso, ela começou a fazer bolo, começou a chamar as amigas, aí a pessoa ia comer, ela falava. Pronto. São maneiras que a gente vai desenvolvendo, mas assim, não é que você vai criar, através do Espírito Santo, a sua maneira de falar de Cristo, falar das coisas que Deus fez na sua vida. Você vai criando relacionamentos. Outra coisa, seja estratégico. Deus foi muito estratégico nessa parte aqui. Se você pegar lá em Gênesis 11, quem é bom de Bíblia vai lembrar, a Torre de Babel, o que aconteceu lá?
Antigamente a terra era, né, uma só língua, todo mundo entendia todo mundo. Aí os caras falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma torre para que ninguém se perca, para que a gente construa um império, para falar para Deus assim, ó, a gente não precisa de você, e está tudo beleza. E eles começaram a construir essa torre, a torre chama Torre de Babel. Todo mundo entendia todo mundo, beleza. Deus foi lá ver o que estava acontecendo, e ele falou, essa ideia aí abre um parênteses aqui, a globalização já começou ali, né? Todo mundo junto ali, todo conectado. Aí eu falei a globalização começou em 1960, não, começou lá na Torre de Babel, o negócio. E aí o que aconteceu? Esses homens começaram a construir, Deus foi lá e falou, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos confundir a língua de todo mundo aqui. Aí ninguém vai entender ninguém, o pessoal vai ficar todo mundo sem saber o que vai fazer, e foi isso que aconteceu. Deus desceu, confundiu as línguas de todo mundo foi para um canto. O que aconteceu com a Torre de Babel? Acabou. Aí hoje a gente tem que aprender a falar inglês, né? Por causa da Torre de Babel, mas tudo bem. E Deus, ele reverte isso aqui agora. Se lá na Torre de Babel ele teve que intervir na questão da humanidade, aqui ele abre para poder startar. As pessoas começam a ouvir o quê? Na sua própria língua, começa a se entender. Eles falam assim, nossa, quem é esse Jesus que você está falando? É o mesmo Jesus que há 3 dias, há tantos dias foi morto? Sim, ele ressuscitou. E ali começa a mensagem do Evangelho a surgir. Para que a glória de Deus se manifestasse, Deus precisou fazer isso. Os historiadores falam que houve uma Torre de Babel reverso. E é fantástico, porque você começa a perceber a estratégia de Deus, e a gente precisa entender sobre as estratégias que a gente tem que falar nos nossos dias. As estratégias que nós temos em falar do amor de Deus, em trazer o amor de Deus para a vida das pessoas. Pregue Jesus. Pregue sobre a vida de Jesus naquilo que ele tem feito sobre você. A gente tem dificuldade de falar sobre Jesus, porque a gente começa a falar de nós mesmos. Mas fale de Jesus, aquilo que ele fez na sua vida. Se você está enganjado no propósito de Deus, se você está sendo cheio do Espírito Santo, e você está aproveitando as oportunidades de falar, resta uma coisa só: confiar na soberania de Deus. Sabe por quê? No último versículo, acontece 2 coisas. Ele fala assim, estamos maravilhados e perplexos está acontecendo. Ótimo, ok. Mas tem gente que falou assim, olha, eles estão tudo bêbado, beberam vinho demais. Pode acontecer isso nos nossos dias. Talvez algumas ações que nós fazemos, as pessoas olham e falam assim, nossa, desculpa a palavra, você é trouxa. Você está fazendo isso de novo para essa pessoa? Sim, eu estou fazendo. Porque eu creio no caráter de Cristo. Eu creio que há esperança. Nós cantamos aqui, esperança. E a partir disso nós confiamos no caráter de Deus, na sua soberania. Porque quando nós confiamos na soberania de Deus, nós lembramos da sua misericórdia. E nós somos capacitados a sermos fortes e corajosos. Deus, em sua multiforme sabedoria, precisava dar um start na igreja global. Ele precisava ligar ali e falar assim, olha, vocês precisam ir agora. Porque o que aconteceu? Atos 2 foi como se fosse uma pedrinha, né? Sabe quando você está num lago e você joga uma pedra? A pedra cai, ela vai fazendo uma onda, outra onda. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, quanto de Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Nós somos uma igreja que fomos chamados para ir para fora. Quando acabar esse culto aqui, quando acabar essa reunião, aquela porta vai se abrir
Alguns vão passar por ela, outros por aqui. Cada um vai pegar seu carro. E cada um vai ser direcionado para o seu campo missionário. Seu trabalho, sua casa, sua faculdade. E eu quero que você saia daqui lembrando disso. Seja enganjado com o propósito de Deus. E qual que é o propósito de Deus? Continuarmos firmes na palavra, em oração. E firmes na promessa que Ele virá. Ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18, ele vai trazer, anota aí, Efésios 5:18, ele vai trazer como que você pode ser cheio do Espírito Santo. Aproveite a oportunidade de falar de Jesus. De uma forma simples. Porque quem que vai convencer o coração vai ser o Espírito Santo. E confie na soberania de Deus. Eu não encerro essa série hoje. Ela só está começando. Ser e fazer começa comigo e com você. A missão é de Jesus, a missão é dele. E nós estamos aí. Feche teus olhos. Deus, em nome de Jesus, quero colocar, Senhor, o nosso coração diante do Senhor. Pedir para que o Espírito Santo nos conduza, nos revele em qual ponto nós precisamos ajustar o nosso foco. E nos dirija em todo instante, em todo momento. Obrigado, porque nós iniciamos agora uma caminhada que vai nortear os nossos próximos dias. Estamos prontos, capacitados pelo Espírito Santo a conduzir uma missão global que talvez vamos precisar agir com mente transcultural, ou precisar agir com uma mente missional, ou precisar agir com uma mente geracional. Em algum momento o Senhor vai nos colocar à prova isso, ou ter uma oportunidade para isso. Mas que o Espírito Santo nos capacite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.